que muitas vezes a gente ouve, eu arrepiei. Mas às vezes não conhece Jesus. Glória, aleluia. Sente a palavra, chora com a palavra, chora com o louvor, mas no momento de dizer não ao pecado, de dizer não às coisas do mundo, de dizer sim a Jesus, tu é um estrangeiro? Ele era o próprio Jesus. Irmãos, as mulheres na história anterior, elas foram até o sepulcro. E Jesus já não estava mais lá. E elas voltaram felizes, alegres, atormentadas, vamos dizer assim, que é uma coisa que elas não tinham visto antes. Elas viram ser colocado Jesus ali, fechada a pedra e colocaram soldados ali para guardar. Ninguém poderia tirar dali Jesus. Mas quando o Filho do Homem, o Filho de Deus, fala algo para nós e deixou na palavra que vai chegar o momento dele voltar, irmão, e nos buscar, é o que vai acontecer. Repare você que a Bíblia conta a história de 2 discípulos. 2 discípulos. Você parou para entender o que é ser discípulo? É eu ficar do lado do pastor e ele me instruir, ele me fazer conhecer o que é para mim fazer depois que ele se for. Eu vou fazer você ver, eu vou fazer você crer, eu vou fazer você entender o que é para você fazer depois. Discípulo é um aluno. Discípulo, ele faz o que o mestre manda, ele faz o que o mestre está fazendo. Ou seja, um aluno que ele está vendo o que o mestre está fazendo. Está vendo aqui? Estou curando o enfermo. Está vendo aqui? O cego começou a ver. Está vendo aqui? O endemoniado está sendo liberto. Você está vendo aqui o aleijado andando? O discípulo está vendo o mestre fazer para depois fazer. Para depois obter aquilo na sua vida e começar a fazer. Por que o aluno tem que ser instruído? Porque depois ele vai lembrar do que o professor dele fez, ou da maneira que ele fez. Discípulo quer dizer isso, irmão. Para você entender que eles não eram qualquer um. Eles não eram simplesmente 2 viajantes. Mas Jesus falou: fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Não é? Por que eles estavam indo para Emmaus? Eu vou te explicar o porquê que eles estavam indo para Emmaus. Glória a Deus. Eles falaram para Jesus assim: você é forasteiro? Que não está sabendo? Você é o único que não está sabendo o que aconteceu? Os principais, os que estavam dando exemplo para eles antes de Jesus, os sacerdotes, os chefes, os mestres, os doutorados, os sábios, que hoje em dia não está sendo diferente, né? Alguns pastores estão pregando heresias, vivendo mentiras, vivendo engano, botando o povo a perder. Como o pastor falou, para ser servo, salvo, tem que fazer o que a Bíblia diz. É sim, é sim. É não e pronto, acabou. Não é não, vai lá, depois tu vem aqui que nós vamos orar e Deus vai te dar salvação. Vai nessa. Eles estão falando para Jesus que os que eram para vir e apresentar o mestre, eles mesmos o condenaram à morte. É por isso que eles estavam sem saber o que fazer. É por isso que eles estavam saindo da casa do pão, porque Jerusalém representa isso. Casa do pão, casa da vida, casa da água. Fica onde tem água. Fica onde tem pão. E Jesus está na casa. Aleluia! Jesus ordenou: fique na minha presença, porque longe da minha presença você vai passar fome, você vai passar necessidade. Não estou falando de comida, irmão. Não estou falando de comida que você vai ali no restaurante comprar marmita e come, não. Estou falando da palavra de Deus. Porque hoje em dia, se você for ver, tem algumas igrejas que estão pregando heresias.
Eu já ouvi cada coisa, o pastor deve ter ouvido, você também já deve ter ouvido cada coisa. E depois você vai ler na Bíblia, meu Deus, esse camarada está fora da casinha. Não existe isso aí na Bíblia. E eles falaram para Jesus assim: você não está sabendo o que aconteceu? Aí Jesus deu uma oportunidade, irmão. Ele falou: quais? Ele não chegou, como diz o pastor ali, ele chegou apontando o dedo. Estão errados. Vocês estão fora do caminho, volta! Não, ele chegou: quais? Ele deu uma oportunidade, ele dá uma oportunidade para você nessa noite de você confessar o que está te incomodando. Glória. O que está te tirando do caminho? Aleluia. O que está fazendo você sair da casa do pão? Então, nós estamos falando assim: fique tranquilo, vamos chegar lá no partido do pão, fique tranquilo. Vamos chegar lá. Irmãos, Cleófas significa iluminado pela glória. Talvez nós éramos Cleófas antes. Nós estávamos se distanciando por ouvir algumas coisas que nos entristeceram. Só que a Bíblia diz que quando a gente busca de todo o coração, a gente conhece Deus. Agora, quando a gente busca só de ouvir, a gente não pratica. Mas quando você busca de coração, você começa a amar a palavra. Você começa a ser iluminado como Cleófas foi. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele é iluminado pela glória, o nome dele. Ele foi iluminado pela glória de Jesus. Porque depois ele falou assim: meu Deus, nós mordi nas corações. Porque eles pararam e Jesus, 11 quilômetros, pastor, ele anunciou desde Moisés até a vida dele. Irmão, para e pense nessa mensagem. Eu sei que você já ouviu ela muitas vezes, mas eu quero te chamar a atenção nessa coisa. Jesus falou assim: é necessário o Filho do Homem morrer e no terceiro dia ressuscitar. Meu Deus. Um bom judeu, irmão, ele não podia viajar no sábado. Ele podia só andar uma milha. Então, como era 11, eles tinham que ficar em Jerusalém. Só que no domingo que Jesus ia ressuscitar, eles começaram. Eu achei que ele era o Messias. Começaram mesmo. E aí Jesus: para aí, vou atrás de vocês. É hoje que eu ressuscito. Vocês estão perdidos em tanta dúvida, em tanto distúrbio no coração, da mente de vocês, que vocês não estão entendendo que é hoje que eu vou ressuscitar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você para e pensa, eles estavam presos numa rede, a rede de ouro. Falhou, né? Entendeu? Eles estavam presos em coisas que eles foram instruídos lá atrás. Porque Jesus, quando ele veio e acabou, era duas políticas. E nós estamos vivendo em que hoje? Vamos pra cima, pra lá ou pra cá. Até dentro das igrejas, irmão, a gente vê pessoas divididas por causa de política. E Jesus veio, e os sacerdotes saduceus e os sacerdotes fariseus, eles defendiam uma ética, outro defendia outra. E aí, o que Jesus veio? Ele quebrou a banca deles dentro do templo, porque eles se aproveitavam do pecado do povo. Ao invés de eles libertar o povo, eles faziam o povo ficar mais carregado de pecado. Por quê? O teu pecado é qual? Eu só fiz um errozinho, então leva esse casal de pombo aqui, é tanto. O teu pecado é qual? Não, eu tive que matar um cidadão que invadiu lá minhas plantação de uva ou de, sei lá, então leva esse cabrito aqui, leva esse bolo aqui, sei lá, alguma coisa assim. Você entendeu? Aí o povo está na porta, vendendo, comerciando, pecado. E não era esse sangue que Jesus veio derramar. É por isso que eles estavam tão perdidos, irmão, que o povo pregava uma coisa, mas eles começavam a ver que Jesus fazia outra coisa diferente. E hoje, irmão, qual é a fé que nós estamos tendo? Aí o irmão vem aqui e fala uma coisa linda que eu fiquei ouvindo e pensando: nossa, desde criança eu escutei isso.
Que o justo nunca me diga não. Deus já te deixou faltar alguma coisa? Agora eu vou te falar uma coisa, se faltar, não reclama. Porque no deserto, eu não vi banquete lá para Jesus. Até mesmo o diabo foi lá e falou, se tu és filho de Deus, traz só seus pés de pão e come. Eu não preciso, eu sei quem Deus é. Quando chegar o momento da tua prova, não reclama. É difícil, né, falar, mas eu já passei umas que, olha, a vontade era de se enfiar embaixo da cama e ficar lá, Jesus, melhor dormir aqui em cima da minha cama, parece que tem espinhos, Jesus. Né? Não tem momento da prova que o sono vai embora, tu acorda de madrugada, o que eu estou fazendo acordado, amanhã eu tenho que acordar cedo, aí vem aquela, teu problema, tá dívida, tá coisa, piloto, teu patrão, teu serviço, teu vizinho, né, mano? Jesus, eu quero ser purificado, mas para você ser purificado, tem que tirar muita coisa. Né? A gente não é ouro, provar no fogo, então tem que entrar no fogo às vezes mesmo. Tem que queimar impureza mesmo. Discípulo. Não sabia para onde ir, já estavam indo fugindo. Já estavam indo embora, hoje mesmo vou embora. Eu não entendo. Os que eram mestres da lei falavam para nós disso, daquilo, que havia o Messias. Mas eles mesmo mataram o Messias. Eles mesmo condenaram aquele que é para nos salvar. E não está longe de acontecer algo extraordinário no nosso meio, que a Bíblia diz que muitos virão e vão enganar os escolhidos. É estranho de falar isso, né, dentro da igreja, que vão enganar os escolhidos. Vão enganar se não estiver vivendo a palavra, se não estiver no Espírito Santo de Deus. Se viver de falsidade, não vai passar despercebido, vai ser percebido, porque o inimigo, o anticristo, ele já está atuando no meio da igreja. Porque algumas igrejas podem qualquer coisa, irmão. Você dando a sua oferta, o seu dito, você pode fazer o que quiser, irmão. Você pode ir no fim de semana, no sábado, lá na festona lá, e já no domingo fica governando. Pode, claro, você vai trazer tua oferta. Eu estou falando algo aqui que está na Bíblia, irmão. Que ele vai vir e vai enganar muitos. E muitos estão sendo enganados e não estão percebendo. Eu não estou falando de dinheiro aqui, irmão. Eu estou falando que o pecado só sai com jejum e oração e pelo sangue de Jesus. Aleluia! Não existe outra forma. Aleluia! Não é pelo conhecer, não é por entender, não é por pregar bonito, não é por falar palavras difíceis, não. Porque Jesus falou antes ali no bom samaritano, ele está falando para os discípulos, ele ordenou eles e eles foram repreender o demônio, curar enfermo, falar em língua. Aí eles voltaram alegres, porque a Bíblia diz que eles voltaram regozijados, porque eles, meu Deus, falando no nome de Jesus, saiu o demônio mesmo. Aí quando eles chegaram para contar para Jesus, Jesus disse, não se empolga, isso é normal. O meu nome tem poder, eu sei. Mas se alegre, o nome está escrito no reino de Deus. Está na Bíblia. Aí chega um mestre da lei e fala, mudando um pouquinho, não sei porquê, mas o Espírito Santo está aqui. Eita glória. Aí o mestre da lei chega, ô Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Repare que herdar, irmão, é algo que já estava conquistado. Para herdar, o Pai já conquistou. Aleluia. Para você herdar algo é para alguém, é porque alguém já pagou o preço. Você não vai precisar fazer nada, você vai receber. O mestre da lei sabia o que estava perguntando. Ele sabia o que estava perguntando. É o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele fala, é simples. O que diz na lei? E aí ele fala para Jesus,
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí se me dissesse bem, vai e faça isso. Aí ele, não era só isso que eu queria ouvir. Quem é meu próximo? Aí ele entra na passagem do bom samaritano que você já conhece. Só que no final dessa passagem, aonde ele acaba a história ali, aonde ele deixa na hospedagem, ele deixa 2 moedas ali, 2 dinheiros. E aí ele fala assim, se ele gastar mais do que eu tenha deixado, quando eu voltar, eu pagarei o restante dele. Ele deixa sempre um respaldo de voltar. Eu vou voltar. Ei, tranquilo. Eu não estou te deixando órfão e nem sem herança. Eu vou voltar. Aleluia, Jesus. Você está aqui nessa noite, talvez está com a mente lá não sei aonde, mas Jesus vai voltar. Aleluia. Aleluia. E aí, irmão, eu nem abri essa folha aqui. Eu vou ver. Aleluia, Jesus. Eu vou te falar algo. Eu quero que os irmãos que estão tempo já na caminhada, eu sei que eles vão me entender. 11 quilômetros. Uma caminhada, irmão. Eu nunca dei 11 quilômetros assim ao pé, não, mas eu fico imaginando você sair daqui e ir até Palhoça a pé. Não sei se alguém andou nessa distância, mas eu fico. Vamos dizer que vai eu, Vanderlei ali, lá por lá, nós vamos conversar muita coisa. Só se nós não for amigo, vamos dizer assim, né? Eu vou ficar quieto, mas imagina, irmão, é assunto. É coisa para se dizer. E a pessoa não entender quem é que está falando. Aí tem alguns estudiosos que dizem que ele ressuscitou num corpo glorificado. Mas aí, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Que a Bíblia diz em 16 aqui, que diz, mas os olhos deles estavam como se fechados. A palavra de Deus, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem coisa que hoje você começou a entender, que você ouviu muitas vezes lá atrás. Você começou a praticar, porque você começou a entender. Quando a gente pratica algo, a gente começa a entender como é que se faz aquilo. Qual é o efeito que dá naquilo. O que representa aquilo. Vamos dizer uma coisa aqui para você. Você se preparou para aprender a dirigir. E preparou e aprendeu a dirigir. Você tirou a carteira. Mas se você pegar e não andar mais só para tirar a carteira, daqui mais um tempo a prática que você teve para tirar a carteira não vai ser a mesma. Até outro dia eu fui o meu carro simples, né? Eu fui pegar um carro, irmão, tudo automático, aperta aqui, coloca um negócio ali. Eu disse, meu Deus, daqui a pouco os carros andam sozinhos, Jesus. Eu não tirei aquele carro do lugar, irmão. Eu tive que chamar alguém lá para tirar aquele carro do lugar. Eu disse, a prática das coisas, irmão, é todo dia. Porque as coisas vão se inovando e a palavra de Deus é a mesma. Nós é que queremos mudar as coisas. A mudança vem do homem, é fazer algo novo para mudar. E quando Jesus falou assim, no terceiro dia, eu vou ressuscitar, eles não acreditaram. Eles ficaram em dúvida, então não fique em dúvida, vá buscar conhecer Jesus. Aleluia. Vai buscar a fundo, conhecer quem é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado, agradecido seja o teu santo nome, Jesus. O que é você estar no caminho indo para uma direção errada? Só Jesus para fazer você voltar. Porque a história começa, pastor, que eles estavam indo para Emmaus. E quando Jesus chegou e começou a falar com eles, foi até a casa deles. E Jesus fez que ia passar da casa. E ele, não, fique conosco. Tem alguns estudiosos que dizem que era até um casal, mas não sei. A Bíblia diz que é 2 discípulos. Aí ele ficou. E aí no momento da ceia, você já sabe, Jesus foi
Por que eles deram pão para Jesus? Porque o judeu, irmão, ele era assim: se você recebesse alguém na sua casa, era convidado de honra. Você que fazia oração na ceia. E a janta do judeu, o tempo lá, antigo lá, eles chamavam de ceia a janta que a gente janta. O jantar da noite. Era ceia. Então Jesus, quando ele pegou o pão, abençoou e partiu o pão, eles lembraram da última ceia que Jesus teve. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que lembrar todos os dias, irmão. Glória a Deus. O mundo tem um dia do ano que eles fazem a Páscoa. A Páscoa do cristão é esse aqui, ó. Glória a Deus. A Páscoa nossa é essa aqui, ó. Aleluia, Jesus. É lembrar que um dia nós vamos estar no reino de Deus. A Páscoa do mundo é uma vez por ano. A do cristão é todos os dias. Se você nasceu de novo, se você nasceu da água e do Espírito, você comemora a Páscoa todos os dias. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, É Jesus. por isso que aqueles dois discípulos estavam perdidos. Eles não estavam comemorando o que Jesus já tinha feito. Eles estavam perdidos porque eles não estavam entendendo o que Jesus tinha feito. Aleluia. Por quê, irmão? Nós não podemos estar perdidos, porque o mestre é Jesus. A autoridade na igreja é o pastor. Mas hoje em dia, pastor, tem ovelha que não quer mais obedecer ao pastor. O louvor que o senhor cantou hoje, eu estava ouvindo hoje à tarde, da igrejinha. Até eu comentei com a minha esposa, estava ali limpando ali a frente, ali, botei um louvor, fiquei estudando, aí ele passou esse louvor, eu disse, olha que mistério aqui. Aí Deus falou comigo, meu Deus, olha só, que saudade. Teve um tempo que eu saí fora da igreja, irmão, mas eu me lembro desses louvores, irmão, as igrejas, eles falam de mistério. A cura acontecia até no louvor da harpa. Era a alma sendo salva e já sendo batizada. Eu ficava assim, era pequeno, mas eu lembro, irmão. Era de ficar assim, meu Deus, a pessoa chegou aqui perdida. Irmão, bêbados entravam dentro da igreja e se rendiam aos pés de Cristo. Glória a O Deus. pastor pregando, o louvor caindo, e o bêbado entrava, quando via que estava liberto, não estava mais nem bêbado, irmão. Glória a Deus. O que mudou, pastor? O povo mudou, a palavra é a mesma. A palavra liberta ainda. Glória a Deus. Ah, mas quer dizer que nós estamos em pecado, irmão? Não! A busca mudou, irmão. A busca está mais nas coisas do mundo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O interesse está mais no mundo. Você pode imaginar aí, eu vou te falar umas coisas para você entender. Tem bolsa de tudo que é tipo hoje. E as pessoas preferem não trabalhar para ganhar. Está errado? Já dá de entender, né? Porque lá atrás, quando eu me lembro dos meus avós, dos meus tios, minha mãe está ali, não deixa eu mentir para você ou falar coisa que não é. Eles oravam e Deus mandava. Eles oravam e a porta abria. Eles oravam e o milagre acontecia. Glória a Deus. Eles oravam porque minha irmã, tá ali minha mãe, minha irmã, hoje ela é uma serva de Deus. Mas a minha irmã tinha ataque epilético. Porque foi feita obra de macumba, coisas lá atrás, irmão. Minha mãe levou ela na igreja e foi liberta hoje, até hoje. Nunca mais. Nós temos que voltar a ter autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que Glória a voltar a ter autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Eles foram para Emaús, mas receberam a palavra, entenderam quem era Jesus. E o que aconteceu? Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram. Pera aí, o que eu estou fazendo em Emaús? Vou voltar lá contar para eles quem nós vimos. Porque as mulheres foram do túmulo, viram, contaram, se alegraram. E eles falaram: vocês estão tendo alucinação, vocês estão ficando doida. Vocês não viram o que fizeram com aquele homem? Vocês estão dizendo que aquele lá era o Messias? Ele não teve nem poder de se libertar daquilo. Se parar para pensar, e algumas pessoas ainda hoje dizem: esses crentes são tudo doidos. Diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar se você estiver na presença do Espírito Santo de Deus. Você vai poder se alegrar subindo. E esse povo que te humilhou, muitas vezes te julgou, te condenou, disse que você estava ficando doido de estar aqui nesse lugar. Vai ter que ver o Rei dos Reis. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrarão. Toda língua confessará que Ele é Deus. Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia. 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 Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, há 3 assuntos aqui que eu poderia falar para você, mas eu não sei. Deus está me impulsionando para falar outras coisas. O rei Davi, ele estava lá onde ninguém via, nem o pai dele sabia. Hoje muitas pessoas querem aparecer, pastor. Querem aparecer mais do que a presença do Espírito Santo de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que no teu particular você fala com Deus. Eu sei que no teu particular você já destruiu leões, urso, destruiu muitas coisas na tua vida. Por isso você está aqui nessa noite. Aleluia. Porque quem vem e se apresenta na igreja é porque já entendeu algo de Deus. Mas tem pessoas que às vezes saem da igreja, pastor, e vai, porque já se gloriou naquilo que não é glória para ele, é Deus. Eu estou falando algo para você, irmão. Porque Davi errou. Mas aí a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, irmão. Ele era segundo o coração de Deus, mas como que Deus permitiu ele fazer essa coisa errada? Porque a tua escolha Deus não vai impedir. A tua decisão, o teu querer, a tua vontade, Ele deixou para você. Ele não obriga ninguém a fazer o que Ele quer. É você que tem que se chegar a Ele. A Bíblia diz que aquele que se chega a Ele, Ele se chegará a vós. Aleluia. Não é nada forçado, irmão. Você não é obrigado a levantar a mão, da glória a Deus, falar mistério, não. A palavra de Deus, ela vai de encontro a nós, e se tiver algo errado, ela vai libertar nós. Mas se nós deixarmos libertar. Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Às vezes eu fico olhando e pensando, né? Tem lugares que me convidam para ir ministrar a palavra do Senhor. E aí minha oração, pastor, é dizer assim: Senhor, só me leva no lugar que a tua presença está. Por quê? Porque se eu for luz aonde há trevas, eu vou ter que dar testemunho verdadeiro, irmão. Só que aonde eu vou, e o Espírito Santo também está, Ele vai fazer a obra, não é eu. Porque a gente onde passa é luz. Tem pessoas que nos observam sem precisar falar nada. Como às vezes eu chego no trabalho, às vezes a pessoa, chegou o pastor, e eu nem sou pastor, amém? Mas é a luz que chegou, não é eu. É a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aí, às vezes as pessoas querem ir, às vezes se convidam a ir, às vezes querem ir em igreja grande. Ah não, eu tenho que ir lá, porque lá tem bastante gente para me falar, pregar, lá o povo dá glória a Deus, pula, eu não me importo com isso, nem me preocupo com isso. Porque o que Deus fez na minha vida, me tirou das drogas, me tirou do mundo do crime, das coisas que eu andava fazendo. O que Jesus fez na minha vida. Se você quiser levantar a mão, da glória a Deus, amém. Se você quiser adorar o nome dele, não é eu, não é para minha glória, não é por o que eu estou te falando, é por ele que você tem que adorar. O culto é oferecido a ele, não é o pastor, não é o pregador, não é o levita, não. Aleluia. Só quem adora a ele sabe o que ele tem feito na vida de cada um. Só quem levanta a mão, pastor, sabe quem ele é, o que ele importa para nós. Aleluia. Aleluia. E ele está aqui. Glória a Ele Deus. está aqui porque desde o momento que eu cheguei nesse ambiente, eu senti a presença do Senhor. Aleluia.
Você não precisa levantar a mão para a palavra que eu estou falando, não. Você tem que dizer: Senhor, obrigado, Senhor, por eu estar nesse ambiente, por eu estar na tua casa, pelo que tu fez na minha casa, pelo que tu fez na minha vida, pelo Senhor que és e sempre será o único trono que não tem depois posse, depois de Deus é o dele. Ele é sempre ele é eterno, ele é fiel, ele é verdadeiro. E se nós errarmos e sermos infiel, ele continua sendo fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu estava parado e pensando nessa palavra. No 21 diz assim: nós esperávamos que fosse ele. Olha a dúvida dentro do coração deles, pois eles viram, irmão, o que Jesus estava fazendo, irmão. Pois eles viram o que Jesus anunciava. Eles viam a multidão andando atrás de Jesus. Eles viam multiplicação de pão, irmão. Eles ficaram sabendo, se não viram, a pesca maravilhosa, irmão. Eles viram e souberam quem era Pedro que andou por cima das águas, irmão. Você já parou para pensar nisso, irmão? E nós pensávamos que era ele, o Salvador, o libertador do povo de Israel. Mas ele foi crucificado pelos nossos mestres, pelos sacerdotes, pelos aqueles que estavam no templo, falando da palavra, anunciando quem ele era, e agora crucificaram ele. Nós achávamos que era ele, não é. Será que vai vir outro? Será que o povo está pensando que vai ter outra forma de ser salvo? Aleluia, Jesus. Não há outra forma. Não há outra forma, não. E Jesus chama assim: mas vocês são difíceis de entender, né? Você não viu o que Moisés falou, que os profetas falaram, que foi anunciado por Isaías? Vocês não viram? Vocês não perceberam? Vocês não viram que era anunciado todos os dias na igreja que ele vai voltar, pastor? Todos os dias a palavra, ele vai voltar, ele vai vir buscar um povo. Aleluia, Jesus. A presença dele está aqui nesse lugar. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. Abrindo-se eles os olhos e conheceram. É quando você chega num momento desse, participando da ceia, do pão, é que você entende quem é Jesus. Aleluia. Você está dizendo assim: Senhor, eu entendo quem é o Senhor. Eu entendo que o Senhor um dia vai voltar e vai nos levar para nós cear lá no céu. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Eu sei que a palavra de Deus foi anunciada, Senhor. Eu sei que a tua palavra é que faz efeito, a tua palavra é que liberta, a tua palavra é que transforma, a tua palavra é que cura, Senhor. Eu creio, Pai Santo, que o teu nome, Senhor, tem todo o poder. Deus, visita a casa, Pai, daqueles que necessitam de algo na sua casa, na sua família, nos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, Pai, no seu trabalho, Senhor. O Senhor tem todo o poder, Senhor Jesus. Trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor Jesus. E eu abençoo teu povo, tua igreja, tua casa, Senhor. Deus, o homem que está na frente desse trabalho, o anjo da igreja, o pastor dessa casa, Pai. Em nome de Jesus, guia ele pelo teu Espírito Santo cada vez mais. Em nome de Jesus, e abençoa essa casa, seus filhos, sua esposa e seu ministério, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero pedir perdão, talvez pelo horário, irmãos. Eu sei que tem o momento da ceia. Eu não falei